E vamos iniciar o Esporte Mais desse final de semana destacando a grande final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, ou Campeonato Carioca. A competição será decidida nesse domingo às 16 horas no Maracanã. No primeiro jogo, vitória rubro-negra, mas não foi uma vitória fácil e o Fluminense terminou o jogo vivo ainda na disputa. Vale lembrar que para ser campeão no tempo normal, o Fluminense vai ter que vencer por 2 gols de diferença. Em caso de vitória simples do tricolor, a disputa vai para os pênaltis, mas o empate é do Flamengo. Bom, mas vamos lá, falar do jogo. O Wesley marcou o primeiro gol da partida e botou o Flamengo rapidamente em vantagem. Porém, o Fluminense não se abateu com o gol rubro-negro e começou a jogar até melhor. Porém, o Fluminense pressionou durante um período, criou até melhores oportunidades, mas não chegou ao gol. E o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, fez o seu, através de Juninho, já no segundo tempo. 2-0, o Flamengo estava indo com uma vantagem excelente, que deixaria o time podendo perder por até um gol no jogo de volta. Porém, nos minutos finais da partida, Keno conseguiu um bonito gol de cabeça que, se não tirou a vantagem rubro-negra, diminuiu e deixou o título em aberto. Embora haja um favoritismo para o Flamengo pelo elenco que tem e por jogar pelo empate, a verdade é que o jogo ficou com gosto um tanto quanto amargo para o rubro-negro, que viu ceder nos momentos finais da partida uma vantagem que praticamente deixaria o título nas mãos do rubro-negro. Mas vamos conferir aí alguns outros detalhes da partida. O clima foi quente e teve confusão após a partida, né? Teve provocações de lado a lado e o Luiz Araújo esteve envolvido aí como fator principal. Ele já havia discutido durante o jogo com o zagueiro Freitas e o que estava no banco do tricolor, e também com o técnico Mano Menezes. No final, na grande confusão que estava acontecendo, o VAR acabou determinando o cartão vermelho para o Freitas, zagueiro tricolor. Vamos conferir agora o que os artistas do espetáculo, como diziam os antigos, falaram após a partida. Primeiro, o Plata tinha cãibra, simplesmente cãibra, não tinha nada. E o que eu peço para os meus jogadores é um esforço muito grande. Eles têm que fazer um esforço muito grande no campo para pressionar, para correr, para voltar para marcar, para dar opção para jogar, depois atacar o espaço. São muitas coisas que eu peço para eles que levam temos um nível de exigência muito alto fisicamente. E desde que eu entrei aqui no Flamengo, no profissional, convivi com esses problemas físicos de alguns jogadores, outros tiveram mais, outros não tiveram. E nunca foi desculpa, porque, como eu falei para vocês, o elenco é altamente qualificado e as peças de reposição sempre são à altura para o time poder vencer os jogos que vem pela frente. Então, fisicamente o time está bem, está da mesma forma que a gente esperava. Os problemas físicos acontecem, como eu falei, alguns meses mais, outros menos, da sequência de jogos mais, outras menos. Mas até o Campeonato Brasileiro são 2 semanas e meia a partir de hoje, né? A partir do jogo de domingo são 2 semanas, né? Então, bastante tempo para a gente chegar perfeitamente nas condições. Juninho, a gente falou ali pros bastidores, né? Mas agora a gente está ao vivo aqui na Flá TV, cara. Queria que você comentasse sobre o seu gol, sensação, primeira vez aqui no Maracanã, numa final, num clássico e diante da Nox também. Sua sensação, você? É uma sensação muito feliz, realizado pelo gol, mas estou pensando, lógico, no próximo jogo e focar pro próximo para ser campeão. Como foi extravasar ali perto da torcida, o pessoal, né, comemorando bastante com você? O que se passou na tua cabeça na hora? Pensou em fazer uma comemoração diferente? Depois eu quero que você explique a sua também, porque tem muita gente que brinca sobre isso também. E aqui acho que é uma oportunidade boa para tu. Não, claro, eu comemorei muito porque eu acho que eu precisava desse gol para tirar não é questão de um peso, eu sofri um pouquinho no início,
por enquanto estou sofrendo ainda porque eu não estou bem fisicamente, mas eu trabalho todo dia para poder melhorar e espero melhorar e ajudar a equipe. Para a gente finalizar, quer explicar mais uma vez aqui a sua comemoração, que você já falou inclusive com a gente na Flá TV, mas é importante também porque o pessoal brinca com isso. A comemoração é meu V de Vieira, e em comemoração ao meu pai também, que eu sou o único filho dele e não conheci o lado da minha outra família, e fico muito feliz por estar até emocionado porque é o nome dele e eu não conhecia a família dele, então é uma comemoração graças a ele. Pô, Juninho, parabéns. Primeiro de muitos aqui no Maracanã, tá? Tivemos duas chances boas, tivemos uma bola no poste, um lance do Arias. Terminamos o primeiro tempo bem, depois voltamos o segundo tempo, aí eu achei que a equipe não voltou bem, teve dificuldade, quis subir errado e aí deixou um espaço muito grande. Aí Fábio tinha feito uma grande defesa e depois numa saída de bola tomamos o gol. Tivemos um poder de reação no final, que eu acho que é uma amostra do caminho, como temos que ter coragem, temos que arriscar, mas saber arriscar. Acho que a equipe mostrou esse brio e pensamos que a decisão está aberta. Vamos para o segundo jogo pensando que temos capacidade sim de brigar pela conquista do título, é o que vamos fazer. Boa noite, mano. Pedro Henrique Carvalho da Band News FM. Queria te fazer 2 perguntas. A primeira queria que você falasse um pouco e analisasse hoje o jogo do João Arias, que foi um jogador a todo momento assim, visado pelos defensores do Flamengo, né, parado com falta. A gente sabe que ele tem habilidade e que normalmente os adversários vão pará-lo com falta, mas até que ponto isso é prejudicial para o futebol do Fluminense e até que ponto isso pode ser um risco de perder o John Arias para a sequência de temporada em uma eventual lesão, que isso não aconteça, mas queria que você falasse um pouco sobre a importância dele também. E por último que você falasse um pouco daquela confusão que aconteceu ali no final do jogo. Eu consegui ouvir alguns jogadores falando que o Luiz Araújo mostrou uma tatuagem e aí provocou, o Freitas não gostou, no final o juiz também não se decidiu muito bem o que iria falar e iria fazer. Queria que você falasse sobre isso. Obrigado. Bom, o que a gente sabe sobre essa questão de ser visado é que o árbitro do jogo deve proteger o talento, né? E quando alguém está batendo demais tem que ser punido. Mas a diferença da punição foi bem nítida no jogo, assim, para os dois lados. Não acho que foi determinante para o resultado do jogo, mas ela contribuiu para inibir um jogador importante com capacidade de criação bastante grande, que é o Arias. Mas ele vai estar inteiro no domingo e vai continuar dando trabalho. E eu espero que o Arleu, o árbitro do jogo, que é um árbitro FIFA, que é um árbitro de ponta, tenha mais capacidade para coibir qualquer lado que tentar exagerar com faltas para o adversário, seja a gente ou seja eles. Houve uma provocação quando nós sofremos o segundo gol. Alguém passou provocando na frente do banco e isso foi o estupim de toda a confusão. O resto tudo é consequência. Freitas acaba de ser citado na súmula porque se sentiu como todo argentino se sente nessas horas, né? Nós que somos mais passivos, eles não são, eles não aceitam. E acho que é bom não aceitar mesmo, porque a gente tem que saber ganhar e tem que saber perder, né? E quando ganha a gente tem que ter grandeza também para respeitar de quem a gente está ganhando, para que as coisas terminem bem. E eu acho que sempre é bom que termine bem e que o jogo seja o ator principal de tudo, é o que queremos para domingo também. E nem só de Fla-Flu vive o futebol do estado do Rio de Janeiro. Tem decisão também da Taça Rio. E o Sampaio Correia vai decidir em Saquarema, levando vantagem no jogo de volta nesse sábado, dia 15, no Lorival Gomes, às 16 horas. Isso porque virou o placar em cima do Madureira, jogo disputado no início da noite dessa quarta-feira no Aniceto Moscoso. O Renato Henrique fez 1-0 para o Madureira, mas a equipe do Galinho da Serra, como é conhecido o time de Saquarema, buscou a virada, primeiro com um gol marcado pelo Marreta e depois numa jogada que contou com assistência
do Max, né, artilheiro, um dos artilheiros do campeonato estadual ao lado do Verrete e do Germancano. O Max deu assistência para o experiente centroavante Elias marcar o gol da virada. Com isso, o Madureira vai precisar vencer o jogo de volta, assim como o Fluminense, né? O regulamento igual, 2-1 Sampaio Correia. O Madureira, para ficar com o título nos 90 minutos, precisa vencer por 2 gols de diferença. Se houver vitória do Madureira por 1 gol, pênalti. Qualquer outro resultado, empate ou vitória do Sampaio Correia, o time de Saquarema irá comemorar pela primeira vez o título da Taça Rio. Bom, vamos falar aí de Copa do Brasil. E, né, no meio de semana terminou a segunda fase da competição e a gente vê lances da dramática classificação do Grêmio. 3-3 no tempo normal com o Atlético de Minas Gerais, time de São João del Rei, e nos pênaltis deu Grêmio 8-7. Quando a gente vê os lances, a gente fala de outros times da primeira divisão que tiveram dificuldades, como o Ceará, que volta esse ano à Série A, e passou nos pênaltis contra o Confiança, depois de empate em 2-2 no tempo normal, e o RB Bragantino, que empatou com o São José do Rio Grande do Sul e também ganhou nos pênaltis. Quem se deu bem, a gente vai falar daqui a pouquinho, foi o Atlético, mas ainda falando dos times da Série A que tiveram dificuldades, o pior foi o Vitória, que dentro do Barradão, em Salvador, foi eliminado pelo Náutico de Pernambuco, perdendo por 2-0. Vale lembrar que agora, classificados aí os times que vieram das 2 fases, na próxima já teremos o sorteio contando com os times que passam direto para a terceira fase, né? Entra aqueles times que disputam a Libertadores, campeões de alguns campeonatos regionais, que já entram na parte da partida terceira fase da competição. E aí ainda vai acontecer o sorteio para se definir adversários, locais, etc. Bom, vamos falar agora dos campeonatos regionais que estarão sendo decididos aí no final de semana. E um que praticamente parece decidido é o Campeonato Mineiro. Só um desastre tira o título, o hexacampeonato mineiro do Atlético, que no primeiro jogo goleou o América por 4-0. O América tem que fazer 4 gols e não levar nenhum. Missão quase impossível para o Coelho, e tudo leva a crer que o Galo vai dar aí mais uma volta olímpica em Belo Horizonte, nesse sábado, 4h30 da tarde, no Mineirão. Bom, vamos falar agora do Campeonato Gaúcho, que tem Grenal, para variar, né? Para decidir o título domingo, dessa vez no Beira-Rio. O Inter venceu o primeiro jogo na casa do Grêmio por 2-0, gols de Alan Patrick e Carboneiro, e pode perder por até 1 gol no seu estádio, que será o campeão gaúcho. Já o Grêmio precisa vencer por 3 ou mais gols no tempo normal para ser campeão de diferença, ou então por 2 gols para levar para a disputa de pênalti. Então, realmente, a situação do Grêmio é bem delicada para esse jogo de volta. Já em São Paulo, o campeão não sai domingo. Domingo é o primeiro jogo da final entre Palmeiras e Corinthians. O primeiro jogo, mando de campo do Palmeiras. O Palmeiras que eliminou o São Paulo, o Corinthians eliminou o Santos. O jogo de volta será na Neoquímica Arena, na quinta-feira, às 21h35. O Corinthians espera ganhar o Campeonato Paulista para apagar um pouco a decepção de, no meio de semana, ter sido eliminado da Libertadores antes da fase de grupos, ao perder o primeiro jogo para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, por 3-0. No jogo de volta no Neoquímica Arena, pressionou, fez 2-0, mas não conseguiu pelo menos mais um para levar para os pênaltis e acabou ficando de fora da sequência da Libertadores. Bom, enquanto a gente vê imagens do Botafogo treinando, a gente fala sobre as novidades aí do time, que mudou também de treinador, né? Com a chegada aí, né, de um novo comandante. A gente vai falar agora de quem chega também aí para ser opção para o treinador. O Jefinho, acertado aí, né, a situação do Jefinho emprestado pelo Lyon, que agora foi comprado
Jair Cunha, vindo do Santos, o Cauã Lindes, o Botafogo exerceu a opção de compra do meia, o Léo Link, goleiro do Atlético Paranaense, que vem para o lugar do Gatito, que se desligou do clube, o Wendel, volante do Zenit, é outro acertado, o Arthur já estava no grupo, o David Ricardo, zagueiro de 22 anos que vem do Ceará, o Juan Cruz, atacante em Santos e Vasco, que veio do Ludogorets da Suíça, o Nathan Fernandes, atacante que vem do Grêmio, o Santiago Rodrigues, meia uruguaio, a quarta contratação mais cara da história do clube, e o Elias Manuel, atacante revelado pelo Grêmio, que estava na MLS nos Estados Unidos. Agora o Botafogo ainda tenta trazer Bitelo para continuar reforçando o clube. Falar agora do Vasco da Gama, a gente vê imagens do treino do Vasco, que após a classificação da segunda fase da Copa do Brasil e a eliminação nas semifinais do Campeonato Estadual, pensa no Brasileiro e, ao mesmo tempo, vive um problema interno com relação à briga entre a diretoria, presidente Pedrinho, e a 777, que estava comandando a SAF do clube. Através do seu canal de YouTube, o Vasco divulgou um vídeo com explicações do vice-presidente jurídico, Felipe Portugal, comentando a situação da SAF do Vasco da Gama. Vamos conferir. Carregar o Vasco foi reconhecido como o único acionista com plenos direitos sobre o Vasco SAF. Qual é o efeito prático desse reconhecimento? Isso significa, por exemplo, que a 777 perdeu o controle da SAF? Vanessa, na verdade, a 777 já não tem o controle da SAF desde maio de 24, quando nós, através daquela tutela cautelar antecedente, afastamos a 777 do controle da Vasco SAF. Então, essa decisão que defere o pedido do RJ, ela, mais uma vez, reforça que hoje o Vasco é o único acionista em pleno gozo dos seus direitos societários, tá? Ou seja, a 777 hoje continua com todos os seus direitos societários suspensos, tá? Então, assim, apesar de toda a confusão que a 777 criou às vésperas do pedido de RJ, até com distorção na imprensa de decisão judicial, a 777 continua não tendo nenhum tipo de poder ou controle sobre a Vasco SAF, desde maio de 24. E você, torcedor, se ainda tem alguma dúvida, manda nesse e-mail aqui. Pode ser por escrito ou você pode mandar também um vídeo de até 30 segundos gravado na horizontal. Manda sua pergunta. Falar de esporte nas cidades, começando por Teresópolis, que estará recebendo no próximo dia 23, no ginásio poliesportivo Pedro Jaaro, Pedrão, o seminário técnico The Legend, Royce Gracie, voltado para professores de jiu-jitsu, com a presença do renomado ícone mundial da modalidade, o Royce Gracie. O evento tem o objetivo de capacitar educadores da modalidade e incentivar o trabalho dos instrutores locais de Teresópolis e áreas vizinhas, promovendo assim o crescimento e a valorização da modalidade. A iniciativa tem o apoio da Prefeitura através da Secretaria de Esportes e Lazer. Nós vemos na imagem o Jander Pereira Gomes de Araújo, que é organizador do seminário técnico, ao lado do subsecretário de Esporte e Lazer, o Zé Carlos Pedra, o Kaká. E lembrando que, por enquanto, o atual governo ainda não indicou um titular para a Secretaria de Esporte e Lazer, e o Kaká, na condição de subsecretário, é que vem respondendo pela pasta. A Liga de Guapimirim segue realizando suas competições de base e nesse sábado tem super rodada aí da categoria Sub-17 na Arena União. Começa às 9 horas da manhã com o confronto entre Anjos e Projeto Articular. Na seguida, Maestro e Citrolândia estarão se enfrentando, as duas equipes lideram a competição. E fechando, tem Esporte Clube Santo Antônio enfrentando o time do Segredo. Já na Arena Central, a bola vai rolar pela categoria Sub-13 a partir de 9 da manhã. A bola rolando com Filhos do Leão e Central e depois Leões Brancos contra a Escolinha SH.